Imaginem uma mulher de 78 anos sendo arrastada da própria cama no meio da noite, sendo forçada a assinar um monte de papel sob a ameaça de ser jogada num asilo. Tudo isso enquanto os próprios filhos, aqueles que ela carregou na barriga, amamentou e criou com tanto sacrifício, dividem entre si os móveis, as joias e até as panelas, como se ela já tivesse morrido. E sabem qual foi o pior de tudo? Quando eu tentei impedir, meu filho mais velho segurou meus braços com tanta força que deixou marca. Roxa apontou o dedo na minha cara e disse: "A senhora vai assinar, nem que seja à força, ou prefere apodrecer num asilo público?" Minha própria filha, que eu ensinei a ler e a escrever antes mesmo dela entrar na escola, ficou lá parada, olhando para o teto, fingindo que não estava vendo nada. O caçula, meu xodó desde pequeno, já estava no celular anunciando minha máquina de costura para vender na internet, dizendo que era seminova. Seminova? Aquela máquina tinha mais história que ele. Foi com ela que eu costurei o enxoval de todos eles. Foi com ela que eu sustentei a casa quando meu marido adoeceu. Foi nela que eu passei noites em claro fazendo fantasias de carnaval para poder pagar a escola particular deles. Mas naquela noite, para eles, eu não passava de um estorvo, um problema a ser resolvido, um nome num papel para ser riscado. Meu nome é Jurema Cavalcante do Nascimento. Tenho 78 anos de idade e nasci e me criei aqui em Caruaru, no agreste de Pernambuco. Hoje eu tô contando essa história da minha própria casa. Uma casa que por um triz não foi tomada pelos meus próprios filhos. Uma casa simples, mas que guarda 45 anos de memórias, desde que meu finado Augusto comprou com tanto sacrifício lá em 1979. Até 3 anos atrás, nós vivíamos uma vida tranquila, sabe? Ele com a aposentadoria dele de funcionário dos Correios, eu com a minha de professora primária, mais o dinheirinho que eu ganhava costurando para fora. Não era riqueza não, mas dava para viver com dignidade, fazer uma feirinha boa no mercado, comprar um remedinho quando precisava e até juntar uma economias na poupança todo mês. Mas quando Augusto bateu as botas de um infarto, parece que meus filhos só estavam esperando isso para mostrar a verdadeira cara deles. E vocês que estão me ouvindo agora, comentem aí de onde estão escutando essa história. Quero saber se nas suas cidades também tem filhos que fazem essas maldades com os pais idosos. Porque aqui em Caruaru, vixe Maria, cada história que a gente ouve no grupo da terceira idade. Tem uma senhora, Dona Creuza, que o filho vendeu até a dentadura dela. Juro por Deus, vendeu a dentadura que ela tinha acabado de fazer, dizendo que era luxo demais para velha. Mas deixa eu voltar para o começo da minha história, porque vocês precisam entender como foi que eu cheguei naquela noite terrível. Depois que Augusto se foi, eu fiquei meio perdida, sabe como é? 47 anos acordando com aquele homem roncando do lado. 47 anos fazendo café forte com açúcar mascavo do jeito que ele gostava. 47 anos ouvindo ele reclamar que o feijão estava sem sal mesmo quando estava no ponto certo. E de repente, silêncio. Um silêncio que doía nos ouvidos, que pesava nos ombros, que gelava a cama de noite. Nos primeiros meses, eu chorei muito. Emagreci 8 quilos, quase não saía de casa. A única coisa que me dava um pouco de alívio era costurar. Sentava na minha máquina Singer, aquela mesma que meu caçula queria vender como se fosse dele, e passava horas fazendo vestidos, blusas, cortinas, o que aparecesse. As clientes vinham aqui em casa, a gente conversava um pouquinho, eu tirava as medidas, escolhia os tecidos. Era pouco, mas era o que me mantinha de pé. Foi mais ou menos um mês depois do enterro que comecei a notar uma mudança nos meus filhos. Antes, eles mal apareciam aqui em casa. O Marcos, o mais velho, trabalhava na prefeitura e estava sempre ocupado demais para visitar a mãe. A Denise, a do meio, morava em Recife com o marido e só vinha em Caruaru nas festas de fim de ano. O Rogério, o caçula, até aparecia mais, mas era sempre com pressa. Comia alguma coisa que eu preparava e já saía dizendo que tinha compromisso. Mas de repente, depois que Augusto morreu, era visita quase todo dia. No começo, eu até fiquei feliz.
Achei que tinham se tocado que a mãe estava sozinha e precisando de companhia. Besteira minha. O que eles queriam mesmo era saber das finanças. Mainha, como tá se virando com o dinheiro? Perguntava o Marcos com aquela cara de preocupação que não me enganava. A senhora recebe quanto de pensão do INSS? E a aposentadoria cai que dia? A Denise era mais sutil, chegava trazendo uns docinhos de padaria, sentava perto de mim e ia soltando. Mainha, aquele dinheiro que painho guardava, a senhora já foi no banco ver? E o Rogério, esse era o mais descarado. Ei, mainha, painho não tinha um terreno lá pros lados do Alto do Moura? A senhora tem os documentos? Eu respondia por cima, sem dar muito detalhe. Não sei porquê, mas algo me dizia para não abrir o jogo completamente. Graças a Deus que eu segui meu instinto. As visitas foram ficando mais frequentes e as perguntas mais diretas. Até que um dia, lá pelo meio do ano passado, os três apareceram juntos aqui em casa. Era uma quarta-feira. Lembro bem porque era dia de novena na igreja e eu estava me arrumando para ir. Chegaram sem avisar, os três de roupa arrumada, como se tivessem combinado. Junto com eles, um homem magricelo de terno surrado que se apresentou como Dr. Gilvan, advogado. Na hora já senti um frio na barriga. Nunca gostei de advogado, desde pequena que tenho medo. Meu pai dizia que, onde advogado põe a mão, o dinheiro some. E não é que ele tinha razão? Eles entraram, sentaram na sala, e o Marcos, que sempre foi o mais mandão, começou a falar. Mainha, a gente veio conversar um assunto sério com a senhora. É sobre a herança do painho. Eu estranhei na hora. Que herança, menino? Seu pai deixou essa casa, a aposentadoria que virou minha pensão e umas economias na poupança. Não tem herança nenhuma. Foi quando o tal advogado abriu uma pasta cheia de papéis e começou a falar um monte de palavrão difícil. Usucapião, inventário, partilha em vida, coisas que eu, com meus 40 anos de sala de aula, mal entendia direito. Enquanto ele falava, eu observava meus filhos. Os três pareciam ansiosos, inquietos, trocando olhares como se tivessem um segredo entre eles. O Dr. Gilvan então empurrou uns papéis na minha direção e disse: Dona Jurema, é só a senhora assinar aqui embaixo que a gente resolve tudo sem complicação. Pedi meus óculos de leitura que o Rogério pegou na mesinha com uma pressa suspeita. Comecei a ler, mas era tanta letra miúda, tanto termos complicado, que logo me perdi. O que é isso direito? Perguntei. Foi a Denise quem respondeu, com aquela voz melosa que ela usa quando quer me convencer de alguma coisa. É só um documento para organizar os bens do painho, mainha, para facilitar para a senhora, sabe? Para a senhora não precisar se preocupar com burocracia, com banco, com conta para pagar. Mesmo sem entender direito, algo me dizia que tinha caroço naquele angu. Preciso ler com calma, falei, tentando ganhar tempo. Foi quando o Marcos perdeu a paciência. Mainha, a senhora nem entende dessas coisas. É só assinar logo que a gente resolve tudo. O tom de voz dele me assustou. Não era o jeito que um filho fala com a mãe. Era o jeito que se fala com uma criança teimosa ou com um cachorro desobediente. O advogado, percebendo minha hesitação, tentou me acalmar. Dona Jurema, é pro bem da senhora. A lei agora exige esse tipo de documento. Se a senhora não assinar, pode ter problema com o governo. Podem até tomar a casa da senhora. Meu coração disparou. Tomar minha casa? A casa que Augusto comprou com tanto sacrifício? A casa onde meus filhos cresceram? Onde eu plantei cada pé de planta do quintal? Onde cada marca na parede conta uma história? Fiquei com medo, confesso. Mas mesmo assim, algo me dizia para não assinar de cara. Deixa eu consultar o compadre Severino, falei. Severino tinha sido colega de Augusto nos Correios e entendia dessas coisas de documentos. Não precisa incomodar ninguém não, mainha, o Rogério se apressou em dizer. O Dr. Gilvan já explicou tudo, é só assinar. A pressão dele só aumentava minha desconfiança. Mas aí a Denise, que sempre foi a mais dissimulada dos três, deu o bote final. Se a senhora não quer assinar, tudo bem, mas aí a gente vai ter que tomar outras providências, né? E olhou para os irmãos, que concordaram com a cabeça. Que providências?
Perguntei já tremendo. A senhora não pode ficar sozinha nessa casa grande, mainha. Ela continuou, com uma falsa doçura na voz. A gente anda preocupado. E se a senhora cai? E se tem um problema de saúde de noite? A gente conversou e achou melhor a senhora ir para um lugar com gente da sua idade, com enfermeira, com médico. Não precisou dizer mais nada. Ameaça mais clara, impossível. Ou eu assinava os papéis, ou eles me enfiavam num asilo. Com a mão trêmula e o coração aos pulos, acabei assinando. Ou melhor, fingindo que assinava normal. Porque desde que comecei a desconfiar dos meus filhos, tinha pegado um velho hábito que aprendi com minha mãe. Quando assinava algo que não confiava totalmente, fazia uma pequena modificação na minha assinatura. Era quase imperceptível, um tracinho a mais aqui, uma curvinha diferente ali, mas para quem conhecia minha letra de verdade, dava para perceber. Era meu segurinho, como minha mãe chamava. Mal sabia eu que esse segurinho ia ser minha salvação meses depois. Depois que assinei, eles pareceram relaxar. O advogado guardou os papéis na pasta com uma pressa suspeita e meus filhos, de repente, ficaram todos sorrisos e agrados. O Marcos até me chamou de mainha querida, coisa que não fazia desde menino. Fizeram um cafezinho, comeram os biscoitos que eu tinha acabado de assar e foram embora me deixando com um beijo na testa e uma sensação horrível no peito. Assim que a porta fechou, caí no sofá e chorei como não chorava desde o enterro do Augusto. Alguma coisa tinha acontecido ali, algo grave, mas eu ainda não sabia exatamente o quê. Nos dias seguintes, tentei ligar para o compadre Severino, mas o telefone só dava ocupado. Quando finalmente consegui falar, descobri que ele tinha viajado para a casa da filha em João Pessoa e só voltaria no fim do mês. Fiquei ainda mais angustiada. Comecei a notar outras coisas estranhas também. O Marcos apareceu no fim de semana com uma caminhonete e levou embora a cristaleira da sala. Disse que era só para reformar, que tinha um marceneiro amigo dele que ia deixar novinha em folha. A cristaleira que era da minha sogra, que tinha mais de 80 anos, que guardava as louças de porcelana que só usávamos em ocasião especial. A Denise veio buscar umas joias que, segundo ela, tinham ficado esquecidas aqui em casa. Eram os brincos de ouro que Augusto me deu quando nasceu nosso primeiro filho, o anel de noivado da minha mãe, coisas que eu guardava com tanto carinho. E o Rogério? Esse começou a aparecer com amigos estranhos, que entravam na casa medindo as paredes, olhando o telhado, comentando sobre potencial de reforma. Foi numa dessas visitas do Rogério que o pior aconteceu. Ele veio com 2 rapazes que nunca tinha visto antes, e os 3 ficaram andando pela casa, entrando em todos os cômodos sem nem pedir licença. Escutei um deles perguntar: "E quando vocês vão vender?" O Rogério respondeu sem nem baixar a voz, como se eu não estivesse ali na cozinha ouvindo tudo. "Só estamos esperando resolver umas coisas. No máximo 1 mês a casa tá no mercado. O velho deixou umas dívidas que precisa pagar, e a velha vai ter que ir para um asilo de qualquer jeito." Vender? Asilo? Dívidas? Que dívidas? Augusto era o homem mais organizado do mundo, nunca deveu 1 centavo para ninguém na vida. Saí da cozinha naquela hora mesmo, tremendo de raiva e de medo, e encarei meu filho caçula, aquele que eu amamentei até quase 3 anos porque era doentinho quando pequeno. "Que história é essa de vender a casa, Rogério? Que dívida é essa que seu pai deixou? E que papo de asilo é esse?" Ele ficou branco como papel, depois vermelho como pimenta. Os amigos dele deram um jeito de sair pela porta dos fundos, e ficamos só nós 2 na sala. "A senhora estava ouvindo atrás da porta, é?" Ele respondeu, todo nervoso. "Não estava ouvindo atrás de porta nenhuma, não. Estava na minha cozinha, na minha casa, que pelo visto vocês estão querendo vender debaixo dos meus pés." Foi quando ele soltou a bomba, com uma frieza que me cortou o coração. "Não é mais sua casa não, mainha. A senhora assinou a transferência pra gente, esqueceu? Agora é nossa, e a gente decide o que fazer com ela." Fiquei sem ar, como se tivesse levado um murro no estômago. Transferência? Então era isso que tinha naqueles papéis? Eles tinham me feito assinar a transferência da minha própria casa?
Mas vocês me enganaram, gritei, com as lágrimas já escorrendo pelo rosto. Disseram que era só para organizar a herança, para me proteger. Ele deu de ombros com uma cara de deboche que nunca vou esquecer. A senhora devia ter lido direito antes de assinar, né, mainha? Mas agora já foi. E olha, não é nada demais não. A senhora vai para um lugar melhor com gente para cuidar. Essa casa é muito grande para a senhora sozinha mesmo. Naquele momento, senti uma coisa que nunca tinha sentido na vida. Um ódio puro, um ódio que queimava por dentro. Não era a raiva normal de mãe quando o filho faz arte, não. Era um ódio que vinha das entranhas, que subia pela garganta como fel. Sai da minha casa, falei, com uma voz que nem parecia a minha. Agora! Ele tentou argumentar. Disse que eu estava nervosa, que era melhor conversar depois, mas eu já estava fora de mim. Peguei a vassoura que estava encostada na parede e apontei para ele. Tu sai agora ou eu não respondo por mim. Nunca tinha ameaçado um filho na vida, mas naquela hora eu era capaz de tudo. Depois que ele saiu, bati a porta e desabei no chão da sala, aos prantos. O que tinha acontecido com meus filhos? Como eles podiam fazer uma coisa dessas com a própria mãe? Onde foi que eu errei na criação deles? Passei a noite em claro, revirando na cabeça cada momento da criação deles, cada sacrifício que eu e Augusto tínhamos feito. Lembrei do Marcos pequeno, quando ficou com pneumonia e eu passei 15 dias dormindo sentada do lado da cama dele no hospital. Da Denise quando chorou porque não podia ir na excursão da escola por falta de dinheiro, e eu vendi minhas únicas joias boas para pagar a viagem. Do Rogério, que teve dificuldade para aprender a ler, e eu sentava com ele toda noite depois de um dia inteiro dando aula, para ensinar letra por letra, sem nunca perder a paciência. E era assim que eles me agradeciam? Me enganando, me roubando, planejando me jogar num asilo qualquer para poder vender a casa que nem era deles por direito? A casa onde eles cresceram, onde comemoramos cada aniversário, cada Natal, cada pequena vitória? A dor era tão grande que parecia física, como se alguém tivesse arrancado um pedaço de mim. Mas junto com a dor, começou a nascer outra coisa, uma determinação feroz. Eles achavam que eu era só uma velha boba, fácil de enganar? Achavam que podiam passar por cima de mim assim, sem mais nem menos? Ah, mas eles não conheciam a Jurema de verdade. Não conheciam a menina que cresceu na roça, carregando água na cabeça por quilômetros, a jovem que estudou à luz de lamparina para ser professora, a mulher que criou 3 filhos trabalhando em 2 empregos. Mas o que eles não sabiam é que esta velha professora tinha aprendido muito mais na vida do que eles imaginavam. E eles iam se arrepender amargamente de terem subestimado a própria mãe. Porque uma coisa eu aprendi nesses meus 78 anos de vida. Nunca, jamais, subestime uma mulher que já viu de tudo nessa vida, principalmente quando essa mulher é sua mãe. E se eles achavam que eu ia entregar tudo de mão beijada, que ia me deitar e aceitar esse golpe, estavam muito enganados. A guerra tinha apenas começado e eu ia lutar com unhas e dentes pelo que era meu por direito. Ah, se ia! Mas espera lá. Antes de contar como consegui dar a volta por cima, preciso mostrar para vocês o fundo do poço que eu vivi depois daquele dia terrível. Porque o que aconteceu nos meses seguintes foi de cortar o coração de qualquer cristão. Foi como se meus filhos tivessem virado umas pessoas completamente diferentes, umas criaturas que eu não reconhecia mais. No dia seguinte, depois da briga com Rogério, acordei com uma batida forte na porta. Era o Marcos, acompanhado de 2 homens carregando caixas vazias. Sem nem me dar bom dia, ele entrou na casa anunciando: "Viemos buscar as coisas do papai." Que coisas? Tudo. Os relógios antigos que Augusto colecionava, as ferramentas que ele guardava com tanto cuidado na edícula do quintal, até o aparelho de barbear e as roupas dele que eu ainda não tinha tido coragem de doar. Quando tentei impedir, Marcos foi curto e grosso. "A senhora não manda mais em nada aqui. Se criar problema, vai ser pior." Naquela mesma semana, a Denise apareceu com uma lista na mão. Uma lista, minha gente, como se tivesse num supermercado, ia apontando os itens.
Esse jogo de jantar de porcelana vou levar para minha casa, as toalhas de mesa bordadas também. Aquele aparelho de chá inglês, que era da vovó, vai para o meu apartamento em Recife. Fiquei ali parada, vendo ela esvaziar os armários, encaixotar minhas lembranças, levar embora pedaços da minha vida. Cada peça que ela pegava era como se arrancasse um pedaço do meu coração. Tentei argumentar, chorei, implorei, mas ela fingiu que nem me ouvia. Quando questionei sobre os documentos que assinei, ela deu uma risada de deboche. A senhora não leu, né? Transferiu tudo pra gente. Agora é só uma questão de tempo até vendermos a casa. E a senhora vai ter que se preparar para ir pro asilo municipal. Já falamos com a assistente social de lá. O Rogério foi o mais cruel de todos. Apareceu com um rapaz magrelo, cheio de tatuagens, que ele apresentou como especialista em vendas online. Os dois passaram a tarde toda fotografando meus móveis, minhas louças, até os quadros das paredes. Isso aqui vai dar um bom dinheiro no marketplace, dizia o rapaz, enquanto tirava foto da minha máquina de costura Singer. Aquela máquina que era praticamente uma extensão do meu corpo. Quando protestei, o Rogério foi direto. A senhora tem é que ficar quieta e agradecer que a gente está deixando morar aqui até resolver a papelada do asilo. Podia estar na rua. Na rua. Meu próprio filho, aquele que eu ninei nos braços por noites a fio quando tinha cólica, falando que podia me jogar na rua. Mas não parou por aí, não. Logo os vizinhos começaram a perceber o que estava acontecendo. Via as cortinas se mexendo quando as caminhonetes chegavam para levar os móveis. Escutava os cochichos no mercadinho da esquina. Tá vendo a dona Jurema? Os filhos estão tomando tudo dela, coitada. Alguns até tentaram ajudar. Dona Josefa, minha vizinha de mais de 30 anos, veio me oferecer ajuda. Jurema, se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Mas o que ela podia fazer contra 3 filhos determinados a me deixar sem nada? O pior era a vergonha que eu sentia. Eu, Jurema Cavalcante, professora respeitada que educou gerações de crianças em Caruaru, agora era vista como uma velha tola que foi passada para trás pelos próprios filhos. Aos poucos, até os amigos de longa data foram se afastando. Ninguém quer se meter em briga de família, né? As pessoas que antes me convidavam para a novena, para a reunião do clube de mães, para o chá beneficente da igreja, de repente estavam sempre ocupadas quando eu ligava. Até as minhas clientes de costura começaram a sumir. Mais tarde descobri que a Denise tinha espalhado para a cidade inteira que eu estava caduca, que estava perdendo a memória, que logo iria para um lugar especializado. Imaginem o que é viver numa cidade pequena como Caruaru, onde todo mundo se conhece, e de repente virar motivo de pena e fofoca? Era como morrer em vida. Foi quando descobri o plano completo deles. Uma tarde, recebi a visita de Dona Carminha, que trabalhava na Secretaria da Assistência Social da Prefeitura. Ela era mãe de um ex-aluno meu e sempre me tratou com muito carinho. Chegou toda sem graça, enrolando para falar o que tinha vindo fazer. Depois de muito café e conversa fiada, finalmente soltou a bomba. Dona Jurema, seus filhos deram entrada num pedido de interdição da senhora. Estão alegando que a senhora não tem mais condições mentais de se cuidar sozinha e querem autorização para interná-la no abrigo São Vicente. Interdição? Eu? Uma mulher lúcida, que ainda lia sem óculos, que fazia palavras cruzadas todo dia, que lembrava a data de aniversário de todo mundo? O abrigo São Vicente era aquele lugar triste na saída da cidade, onde jogavam os velhos que ninguém queria mais, onde as pessoas deitavam para esperar a morte chegar. Era esse o destino que meus filhos tinham planejado para mim. Depois que Dona Carminha saiu, fiquei parada na varanda, olhando para o nada, tentando entender como minha vida tinha virado aquele pesadelo. Foi quando percebi que o telefone não tinha mais tom. Tentei ligar da casa da Dona Josefa e descobri que tinham cortado minha linha por falta de pagamento. Como podia ser se a conta sempre saía em débito automático da minha aposentadoria? Claro, eles devem ter mudado a conta bancária para onde ia meu dinheiro.
Tentei ir no banco no dia seguinte, mas o gerente, todo sem graça, me informou que não podia me dar informações porque, segundo o sistema, eu não tinha mais autonomia sobre minhas próprias contas. Meus filhos tinham se tornado meus responsáveis financeiros. Eu tinha virado literalmente uma prisioneira na minha própria vida. Até meus netos, que eram a luz dos meus olhos, foram afastados de mim. A Denise proibiu seus filhos de me visitarem, dizendo que eu estava perturbada e podia assustá-los. O Marcos disse aos dele que a vovó estava doente da cabeça e não reconhecia mais ninguém. Só a Aninha, filha do Rogério, de vez em quando escapava da vigilância do pai e vinha me ver escondida. Foi por ela que fiquei sabendo que meus filhos já tinham até encontrado um comprador para casa, um empresário de Recife que queria transformar o terreno num estacionamento. Segundo Aninha, eles só estavam esperando sair a papelada da minha interdição para fechar o negócio e me levar para o asilo. Vovó, a senhora não pode deixar eles fazerem isso, ela disse chorando. Era uma menina de apenas 14 anos e tinha mais consideração por mim do que meus próprios filhos. As coisas foram piorando dia após dia. A geladeira, que antes vivia cheia porque eu adorava cozinhar, agora estava quase sempre vazia. Meus filhos controlavam o dinheiro da minha aposentadoria, mas quase nada chegava até mim. Mandavam uma compra básica a cada 15 dias, com o mínimo do mínimo: arroz, feijão, café, um pouco de carne de segunda. Às vezes, eu passava o dia todo só com café preto e bolacha água e sal. Emagreci tanto que minhas roupas ficavam penduradas no corpo como se fossem de outra pessoa. O pior é que nem reclamar eu podia. Se ligasse para eles pedindo comida, diziam que eu estava inventando coisa, que tinham mandado um monte de coisa na semana anterior. O golpe mais duro veio numa segunda-feira de manhã. Acordei com barulho de caminhão na porta e quando fui ver o que era, dei de cara com o Marcos e 2 homens carregando minha cama. Minha cama! Aquela mesma onde eu dormia há mais de 40 anos, onde Augusto tinha dormido seu último sono antes de partir. "O que vocês estão fazendo?" gritei desesperada. "Vendemos a cama, mainha. O comprador pagou bem", respondeu Marcos, como se estivesse falando do tempo. "Mas onde é que eu vou dormir?" perguntei já chorando. Ele deu de ombros. "Bota um colchão no chão. Ou então acelera a mudança pro asilo, lá tem cama." E saíram levando embora não só a cama, mas o guarda-roupa, o criado mudo, até os travesseiros. Fiquei ali parada, no quarto vazio, sem acreditar no que estava acontecendo. Naquela noite, dormi no chão da sala, em cima de um colchonete velho que achei no quartinho dos fundos. Coloquei um lençol surrado por cima. Usei uma blusa dobrada como travesseiro. Aos 78 anos, com os ossos doendo de artrose, deitada no chão duro da sala da casa que eu mesma ajudei a construir, mas que agora nem era mais minha. Chorei até não ter mais lágrimas, soluçando de raiva e de tristeza. A chuva caía forte lá fora, fazendo aquele barulho de tambor no telhado de zinco. O vento frio entrava pelas frestas da janela, mas eu nem tinha mais cobertor para me aquecer. Tinham levado todos. Nunca me senti tão sozinha, tão abandonada, tão pequena. O pior é que ninguém parecia se importar. Os vizinhos, que no começo até tentaram ajudar, agora evitavam olhar para mim quando me viam na calçada. Acho que tinham medo de se envolver, ou talvez acreditassem mesmo que eu estava ficando maluca, como meus filhos espalhavam pela cidade. As amigas da igreja mandavam recados dizendo que estavam orando por mim, mas nenhuma aparecia para ver como eu estava de verdade. Era como se eu tivesse virado um fantasma, uma pessoa que todo mundo sabe que existe, mas ninguém quer ver ou ouvir. Foi nesse abandono total que acabei adoecendo feio. Começou com uma tossezinha à noite, nada demais. Mas com os dias dormindo no chão, mal me alimentando, sofrendo de ansiedade, logo a tosse virou uma coisa séria. Febre alta, dor no peito, falta de ar. Mesmo assim, tentei aguentar firme. Para quem eu ia pedir ajuda? Meus filhos? Eles provavelmente iam usar minha doença como desculpa para me internar de vez no asilo. Passei 3 dias de cama, ou melhor, de colchonete no chão,
ardendo em febre, delirando, sem forças nem para ir até a cozinha beber água. Tossia tanto que meu peito parecia que ia rasgar. Em algum momento, acho que perdi a consciência. Só me lembro de pensamentos confusos, de chamar por Augusto, de ver o rosto da minha mãe, que Deus a tenha, me olhando com pena. Foi quando aconteceu o que só posso chamar de milagre. No que devia ser o 4º dia de febre, escutei alguém batendo na porta e chamando meu nome. Não tinha forças nem para responder. A pessoa continuou batendo, cada vez mais forte, até que escutei o barulho da janela lateral sendo aberta. Alguém tinha entrado na casa. No meu estado de delírio, pensei que fossem ladrões, ou talvez meus filhos finalmente vindo me buscar pro asilo. Tentei me levantar, mas nem isso consegui. Foi quando senti uma mão fresca na minha testa e ouvi uma voz familiar. Meu Deus do céu, dona Jurema, a senhora tá ardendo em febre. Era Zuleide, uma ex-aluna minha dos anos 80. Tinha sido uma das minhas melhores alunas, daquelas que a professora sabe que vai longe na vida. E foi mesmo. Formou-se em enfermagem, trabalhou muitos anos no hospital de Caruaru, agora era enfermeira-chefe no posto de saúde do bairro. Ela tinha vindo me visitar porque soube por uma colega que eu não estava bem, e graças a Deus não desistiu quando não atendi a porta. Dona Jurema, a senhora está com pneumonia grave, ela diagnosticou, depois de me examinar. Precisa ir para o hospital agora. Tentei resistir. Falei que não queria dar esse gosto para os meus filhos, que eles iam usar isso para me internar no asilo. Zuleide ficou horrorizada quando contei, entre acessos de tosse, tudo o que estava acontecendo. Mas isso é um absurdo! É crime o que eles estão fazendo com a senhora! Ela exclamou indignada. Sem perder tempo, ela chamou uma ambulância e me levou para o hospital. No caminho, segurou minha mão o tempo todo, me garantindo que não ia deixar ninguém me levar para asilo nenhum. A senhora ensinou a metade dessa cidade a ler, dona Jurema. Não vamos abandonar a senhora agora. No hospital, o diagnóstico foi confirmado. Pneumonia dupla, estado grave, desidratação, desnutrição. Fiquei internada por 2 semanas, tomando antibiótico na veia, fazendo nebulização, com oxigênio. O médico disse que cheguei por um tris. Se tivesse ficado mais um dia naquele estado, em casa, provavelmente não teria sobrevivido. Durante todo esse tempo, nenhum dos meus filhos apareceu para me visitar. Zuleide tentou contatar os 3, mas nenhum atendeu às ligações. Depois soube que eles estavam viajando. Tinham ido para Porto de Galinhas descansar do estresse. Imaginem só, eles descansando na praia enquanto a mãe quase morria de pneumonia num hospital público. Mas essa internação, que podia ter sido o fundo do poço, acabou sendo o começo da minha salvação. Primeiro, porque conheci a doutora Patrícia, uma médica jovem mas muito competente, que ficou chocada com a minha situação. Dona Jurema, o que fizeram com a senhora é crime, sabia? Abandono de incapaz, apropriação indébita, coação. A senhora pode e deve processar seus filhos. No começo, eu ainda resistia à ideia. Processar meus próprios filhos? Aqueles que eu carreguei no ventre, que eu amamentei, que eu criei com tanto amor? Mas cada dia que passava, com eles nem sequer ligando para saber se eu estava viva ou morta, a sementinha da revolta ia crescendo dentro de mim. Foi durante a recuperação no hospital que tive a ideia de verificar os documentos que tinha assinado. Zuleide, que não saía do meu lado, conseguiu uma cópia através de um contato dela na prefeitura. Quando olhei aqueles papéis com calma, com a mente mais clara, percebi algo que tinha esquecido completamente: o meu segurinho na assinatura. Lembram que falei que sempre fazia uma pequena modificação na minha assinatura quando assinava algo que não confiava? Pois é, tinha feito isso automaticamente naqueles documentos e agora estava lá, claro como água. Não era minha assinatura oficial, aquela que constava em todos os documentos legais, no meu RG, no meu título de eleitor, na minha carteira de trabalho. Era uma versão ligeiramente diferente, com um tracinho a mais no J e um floreio diferente no final.
Mostrei para a doutora Patrícia, que chamou um amigo advogado para ver. Doutor Eduardo, um homem jovem, mas muito sério, examinou os documentos com uma lupa e confirmou. Dona Jurema, essa diferença na assinatura pode ser a chave para anular todo esse processo. Podemos argumentar que a senhora foi coagida a assinar ou que assinou sob pressão psicológica e a modificação na assinatura seria uma prova disso. Pela primeira vez em meses, senti um raio de esperança. Será que eu poderia mesmo recuperar minha casa, minha dignidade, minha vida? Vocês acham justo que filhos possam simplesmente tomar tudo de uma mãe idosa sem consequências? O que fariam se seus filhos tentassem fazer isso com vocês? Comentem aí, quero muito saber a opinião de vocês. Porque o que aconteceu comigo não é caso isolado, não. Todo dia tem mãe e pai idoso sendo passado para trás pelos próprios filhos, gente que criou com tanto sacrifício se voltando contra eles na velhice. É de cortar o coração. Mas graças a Deus, minha história não terminou ali, naquela cama de hospital. Enquanto me recuperava, ia formando um plano na minha cabeça. Com a ajuda de Zuleide, que parecia ter virado meu anjo da guarda, comecei a juntar informações, documentos, provas do que meus filhos estavam fazendo. A enfermeira me trazia recortes de jornal com anúncios dos meus móveis sendo vendidos. Me mostrou fotos que os espertinhos tinham postado nas redes sociais, de férias na praia com dinheiro que só podia ter vindo da venda das minhas coisas. Até me conseguiu uma cópia do processo de interdição que eles tinham iniciado na justiça, cheio de mentiras deslavadas sobre meu estado mental. Dr. Eduardo, o advogado amigo da doutora Patrícia, passou a me visitar regularmente no hospital. Ele me explicou que mesmo que eu tivesse assinado aqueles papéis, havia várias brechas legais que poderíamos explorar. A principal delas era a questão da coação. Eu tinha sido ameaçada de ser enviada a um asilo caso não assinasse. Isso era claramente ilegal. Além disso, havia a questão da minha assinatura modificada, que podia servir como prova de que eu não estava assinando de livre e espontânea vontade. O que a senhora fez, mesmo sem saber, foi muito inteligente, ele me disse. É como se tivesse deixado uma pista de que algo estava errado. Outra descoberta importante foi que o tal doutor Gilvan, o advogado que tinha levado os documentos para eu assinar, nem era advogado de verdade. Zuleide, com sua rede de contatos na cidade, descobriu que ele tinha sido expulso da Ordem dos Advogados por práticas antiéticas anos atrás, e agora trabalhava como uma espécie de consultor para pessoas que queriam dar golpes em idosos. Era um esquema conhecido. Identificavam idosos com algum patrimônio, geralmente viúvos ou viúvas, e convenciam os filhos a tomarem tudo antes que outros parentes aparecessem, ou que o idoso gastasse tudo com bobagens. Um verdadeiro abutre, especializado em destroçar famílias em troca de uma comissão. Foi naquela noite, tremendo de febre e abandono, que eu decidi. Ou eu recuperava o que era meu por direito, ou morreria tentando. E o plano que bolei ia deixar meus filhos de queixo caído. Porque eles podiam ter me subestimado, podiam ter me tratado como uma velha inútil, pronta para o descarte, mas iam descobrir que essa professora aposentada ainda tinha muito a ensinar. A lição mais importante: nunca, jamais, mexa com uma mãe. Principalmente se essa mãe for Jurema Cavalcante do Nascimento, de Caruaru, Pernambuco. Porque a vingança que eu estava planejando não era desse mundo, não. Era uma vingança à altura do que eles tinham feito comigo. Uma vingança que ia entrar para a história da cidade. Pois bem, quando eu saí do hospital depois daqueles 15 dias lutando contra a pneumonia, eu já não era mais a mesma Jurema que entrou. Claro que fisicamente eu estava mais fraca, tinha perdido quase 7 quilos. Minhas roupas ficavam largas e eu ainda sentia aquela dor chata no peito quando respirava fundo. Mas por dentro eu estava mais forte do que nunca.
Era como se toda a tristeza e desespero tivessem sido substituídos por uma determinação de ferro. Sabe quando dizem que a gente só descobre nossa força verdadeira quando não tem outra escolha? Pois é, eu estava prestes a descobrir que essa velha professora primária tinha muito mais força e esperteza do que qualquer um imaginava. Zuleide, meu anjo da guarda, me levou para a casa dela quando recebi alta. A senhora não vai voltar para aquela casa sozinha, não enquanto seus filhos estiverem aprontando dessas, ela disse, com aquela firmeza de enfermeira-chefe que não admite discussão. A casa dela era pequena, um apartamento simples no conjunto habitacional perto do centro, mas tinha de tudo: cama macia, chuveiro quente e, principalmente, o carinho de alguém que se importava. Nos primeiros dias, eu ainda estava fraca demais até para pensar direito. Mas assim que comecei a recuperar as forças, botei meu plano em ação. Primeiro, precisava entender melhor o que exatamente tinha assinado e quais eram meus direitos. Não tinha estudado direito, mas meus 40 anos como professora me ensinaram uma coisa: quando a gente não sabe algo, vai atrás de aprender. Com a ajuda de Zuleide, comecei a estudar. Ela me trazia livros da biblioteca municipal, imprimia artigos da internet no posto de saúde onde trabalhava e juntas passávamos horas lendo sobre direitos dos idosos, sobre contratos, sobre transferência de bens. Eu anotava tudo num caderninho com aquela letra de professora que nunca perdi, sublinhando o que achava mais importante. Foi quando descobri que existia uma coisa chamada Estatuto do Idoso, uma lei que protegia pessoas como eu. E pelo que eu lia, meus filhos tinham quebrado essa lei em pelo menos 10 artigos diferentes. Mas só estudar por conta própria não era suficiente. Eu precisava de alguém que entendesse realmente do assunto, alguém que pudesse me orientar nos detalhes que os livros não explicavam. Foi quando lembrei do seu Clemilson. Ele tinha sido cartorário a vida toda, trabalhou mais de 30 anos no cartório de registro de imóveis de Caruaru antes de se aposentar. Conhecia todos os macetes, todas as brechas, todas as manhas da burocracia. E o melhor, era meu colega no grupo de oração da Igreja de São Francisco, sempre me tratou com muito respeito. Zuleide conseguiu o contato dele e marcamos um encontro na casa dela mesma. Quando contei minha história, seu Clemilson ficou vermelho de raiva. "Isso é um absurdo, dona Jurema. É crime o que seus filhos estão fazendo", ele exclamou batendo com a bengala no chão. Aos 82 anos, ele ainda tinha aquela energia de homem da lei que não tolera injustiças. Depois de examinar a cópia dos documentos que eu tinha assinado, ele apontou várias irregularidades. "Olhe aqui, esse contrato tem cláusulas abusivas, e esse termo de transferência não tem reconhecimento de firma em cartório. E ainda tem essa questão da sua assinatura diferente. Isso tudo pode ser contestado na justiça." Pela primeira vez, senti que tinha uma chance real de reverter a situação. Seu Clemilson passou a me visitar quase todo dia. Trazia documentos antigos, modelos de petições, até livros grossos de legislação que ele guardava da época que trabalhava no cartório. Com uma paciência de anjo, me explicava termo por termo, artigo por artigo. "A senhora precisa entender o que está enfrentando para poder se defender", ele dizia. E eu absorvia tudo como uma esponja. De tanto ler aquelas coisas, comecei a decorar números de leis, datas de decretos, nomes de jurisprudências. Meu cérebro de 78 anos estava mais afiado do que nunca, movido pela indignação e pela esperança. Um dia, quando já estava me sentindo melhor, pedi para Zuleide me levar até minha casa. Precisava buscar algumas coisas e ver como estava a situação. Foi um choque. A casa estava quase vazia, parecia que tinha passado um furacão por ali. Móveis que eu amava tinham sumido, as paredes estavam descascadas, até as cortinas que eu mesma tinha costurado anos atrás tinham levado embora. Segurei as lágrimas enquanto caminhava pelos cômodos vazios, relembrando como era antes. No quarto que tinha sido meu e de Augusto, só restava um guarda-roupa velho que eles não conseguiram vender. Provavelmente porque era muito pesado para carregar. Foi quando tive uma ideia.
Augusto sempre foi muito organizado com as finanças. Guardava tudo, documentava tudo. E havia um lugar secreto onde ele escondia seus documentos mais importantes, um fundo falso na última gaveta daquele guarda-roupa. Será que ainda estava lá? Com o coração aos pulos, arrastei uma cadeira até o armário, subi nela, com dificuldade, minhas pernas ainda estavam fracas, e enfiei a mão na gaveta de cima. Senti com os dedos a pequena trava de madeira que liberava o fundo falso. Puxei, e lá estava, o velho livro de contabilidade do Augusto, junto com uma pasta de couro cheia de papéis. Aquele livro era um tesouro. Augusto tinha registrado tudo ali. Extratos bancários, números de contas, registros de propriedades, apólices de seguro. Descobri coisas que nem eu sabia que existiam. Uma caderneta de poupança antiga, aberta no nome dele nos anos 70, que nunca tinha sido movimentada e devia ter rendido uma pequena fortuna. Um terreno pequeno nos arredores da cidade, herança da família dele, que ele nunca tinha mencionado. E o mais importante, o registro original da nossa casa, com todas as averbações, comprovando que o imóvel pertencia a nós dois, não só a ele. Isso significava que, por lei, metade da casa já era minha por direito, independente de qualquer documento que eu tivesse assinado. Saí de lá com o livro e a pasta escondidos na bolsa, rezando para que nenhum dos meus filhos aparecesse de repente. De volta à casa de Zuleide, passei a noite inteira debruçada sobre aqueles papéis, fazendo anotações, calculando valores, montando um quebra-cabeça financeiro que Augusto tinha deixado sem querer. Minha memória para números sempre foi boa. Afinal, passei a vida corrigindo provas de matemática dos meus alunos. Mas naquela noite parecia que meu cérebro estava trabalhando em potência máxima. Lembrava de datas, de valores, conseguia fazer conexões entre documentos diferentes. Era como se cada número, cada data, fosse uma peça de um grande mapa do tesouro. Quando mostrei tudo ao seu Clemilson no dia seguinte, ele ficou boquiaberto. Dona Jurema, a senhora tem aqui munição suficiente para uma batalha e tanto. Seus filhos certamente não sabem da existência desses documentos, ou já teriam dado um jeito de sumir com eles. Ele me ajudou a organizar tudo em ordem cronológica, destacando os documentos mais importantes. Agora, a senhora precisa de um advogado de verdade, alguém que possa usar isso tudo na justiça. Dr. Eduardo, o advogado que tinha me visitado no hospital, aceitou pegar meu caso. Quando viu toda a documentação que eu tinha reunido, assobiou de admiração. Dona Jurema, em 30 anos de advocacia, nunca vi um cliente tão bem preparado quanto a senhora. Mas havia um problema. Ele cobrava caro e eu não tinha acesso ao meu dinheiro, que estava todo bloqueado pelos meus filhos. Foi quando tive outra ideia. Eu ainda sabia costurar, e costurava muito bem. Por que não voltar a trabalhar para levantar o dinheiro dos honorários? Zuleide me ajudou a espalhar a notícia de que eu estava de volta à ativa, aceitando encomendas de costura. Como ela conhecia metade da cidade por causa do trabalho no posto de saúde, logo começaram a aparecer clientes. Comecei com coisas simples, bainhas de calça, ajustes em vestidos, mas logo minha fama de costureira caprichosa se espalhou. O que meus filhos não sabiam é que eu tinha um talento especial para costura fina, coisa que aprendi com minha mãe, que tinha sido costureira de algumas das famílias mais ricas de Caruaru nos anos 50. Logo estava fazendo vestidos de festa, ternos sob medida, até mesmo vestidos de noiva. E não eram clientes quaisquer, não. Era a nata da sociedade caruaruense, a mulher do juiz, a filha do dono do maior supermercado da cidade, a esposa do gerente do banco. Gente que pagava bem e não pechinchava. Trabalhava na sala da casa de Zuleide, que tinha virado um pequeno ateliê com a máquina de costura que uma cliente me emprestou. Costurava de manhã até à noite, ignorando as dores nas costas e nos dedos. Cada ponto, cada bainha perfeita era um passo a mais na direção da minha vingança. Mas o melhor de tudo não era o dinheiro que eu estava ganhando. Era a informação.
porque enquanto provava roupas, ajustava medidas, as clientes conversavam comigo, falavam da vida, contavam fofocas da cidade. E eu, com aquele jeitinho manso de vó, ia perguntando, cutucando, descobrindo coisas. E a senhora conhece meu filho, o Marcos? Ele trabalha na prefeitura. E aí vinham as histórias. O Marcos, que estava com problemas no trabalho porque tinha sido pego desviando verba de um projeto. A Denise, que estava se separando do marido porque ele descobriu umas dívidas que ela tinha escondido. O Rogério, que estava metido com gente perigosa, devia dinheiro para a agiota. Eu guardava cada informação como se fosse uma joia preciosa. Foi numa dessas conversas que tive a maior surpresa. Estava ajustando o vestido de Dona Marinalva, esposa do presidente da Câmara de Vereadores, quando ela mencionou casualmente: Dona Jurema, eu vi seu filho Marcos no fórum semana passada. Parece que ele entrou com uma ação contra os irmãos, alguma coisa sobre a partilha dos bens da senhora. Achei estranho porque pensei que a senhora... Ela parou, percebendo que tinha falado demais. Mas eu, fingindo naturalidade, incentivei. Pode falar, Dona Marinalva, eu já sei de tudo. E ela então contou. O Marcos estava processando os outros dois, alegando que eles tinham vendido móveis e joias sem dividir o dinheiro corretamente. Queria a parte dele no espólio, como se eu já estivesse morta e enterrada. Essa descoberta foi ouro puro. Meus filhos estavam brigando entre si, rachando o grupo. Era a brecha perfeita para o que eu estava planejando. Quando contei isso ao Dr. Eduardo, ele deu um sorriso de raposa. Dona Jurema, isso é perfeito. Vamos usar a ganância deles contra eles mesmos. Quando um bando de ladrões começa a brigar pela divisão do roubo, sempre sobra para alguém. E então, traçamos um plano que nem novela da Globo teria imaginado melhor. Primeiro, Dr. Eduardo entrou com uma ação de tutela antecipada, pedindo a revogação imediata da minha suposta interdição. Apresentamos laudos médicos da doutora Patrícia, atestando minha plena capacidade mental, depoimentos de Zuleide e seu Clemilson sobre minha lucidez, e até um teste de cognição que fiz com uma psicóloga forense. O resultado não deixava dúvidas. Eu estava em perfeito juízo. O juiz, Dr. Antenor, que por coincidência tinha sido meu aluno lá nos anos 70, Caruaru é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, concedeu a liminar em tempo recorde. De uma hora para outra, legalmente, eu voltava a ter controle sobre minha própria vida. Em seguida, entramos com uma ação de nulidade contra os documentos que me fizeram assinar. Apresentamos a prova da assinatura modificada, depoimentos sobre as ameaças de me colocar num asilo e a cereja do bolo, uma denúncia formal contra o falso advogado Dr. Dilvan por exercício ilegal da profissão. Quando a polícia foi atrás dele, descobriu que ele estava envolvido em pelo menos outros 5 casos semelhantes na região, sempre dando golpes em idosos com a ajuda de parentes gananciosos. Ele acabou sendo preso preventivamente, o que já foi uma primeira vitória para mim. O próximo passo foi ainda mais ousado. Com base no livro de contabilidade do Augusto e nos documentos que encontrei, entramos com um pedido de bloqueio de bens contra meus 3 filhos. Apresentamos provas de que eles tinham vendido ilegalmente meus móveis, minhas joias, meus eletrodomésticos, até roupas pessoais minhas. Somando tudo, dava um valor considerável. O juiz não só aceitou o pedido, como determinou uma busca e apreensão nas casas deles para recuperar o que ainda não tinha sido vendido. Imaginem a cara dos 3 quando a polícia bateu na porta numa manhã de quarta-feira. Oh, eu duvido muito que vocês tenham coragem de dar like neste vídeo. Quero ver se tem gente com fibra igual eu tive para enfrentar os próprios filhos quando eles me roubaram. Clique no joinha aí, se você teria a mesma coragem que eu. Mas o golpe de mestre veio com a medida cautelar para impedir a venda da casa. Doutor. Eduardo descobriu que o Marcos já tinha até assinado um pré-contrato com um empresário de Recife, recebendo um sinal de R$ 50.000, dinheiro que, claro, não dividiu com os irmãos.
apresentamos ao juiz a escritura original da casa, provando que metade dela era minha por direito como esposa de Augusto. Junto com isso, levamos testemunhas que viram meus filhos me ameaçando e me pressionando para assinar os papéis. O juiz não só anulou o pré-contrato, como determinou que a casa ficasse exclusivamente sob minha posse até o julgamento final do processo. Em outras palavras, eu podia voltar para minha casa e meus filhos estavam proibidos de sequer pisar lá sem minha autorização. O dia em que voltei para casa foi um dos mais emocionantes da minha vida. Zuleide e seu Clemilson foram comigo, junto com um oficial de justiça, que garantiu que nenhum dos meus filhos aparecesse para criar problemas. A casa ainda estava praticamente vazia, claro, tinham levado quase tudo, mas era minha casa. Cada tábua do assoalho, cada azulejo da cozinha, cada flor do jardim que Augusto e eu plantamos juntos. Sentei na varanda, naquela cadeira de balanço que por algum milagre tinham deixado para trás, e chorei. Não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de gratidão, e sim, de uma certa satisfação também. A primeira batalha estava vencida. Claro que meus filhos não ficaram quietos. Quando receberam a intimação judicial informando que a casa tinha voltado para mim e que eles estavam sendo processados por apropriação indébita, tentaram de tudo. O Marcos foi o primeiro a aparecer, todo meloso, dizendo que tinha sido tudo um mal-entendido, que ele só queria o meu bem, que os irmãos é que tinham forçado a situação. Tentou me abraçar, me chamou de mainha querida, disse que sentia minha falta. Eu, que já estava preparada para esse momento, fui curta e grossa. Marcos, qualquer coisa que você tenha para dizer, fale com meu advogado. E fechei a porta na cara dele. A Denise tentou outra abordagem. Apareceu com os 2 filhos, meus netos que eu não via há meses, achando que ia me amolecer. Olha quem veio ver a vovó, ela disse, toda sorrisos falsos. Os meninos, coitados, pareciam confusos, provavelmente tinham ouvido um monte de mentiras sobre mim. Eu abracei meus netos com todo o amor do mundo, dei biscoito para eles, perguntei da escola. Mas quando a Denise tentou puxar assunto sobre o processo, sobre resolver tudo em família, fui firme. Denise, você expulsou sua própria mãe de casa. Me deixou dormir no chão enquanto vendia meus móveis. Me abandonou doente. Quase morri de pneumonia. Você acha mesmo que tem volta? Ela saiu de lá chorando, mas eu sabia que eram lágrimas de crocodilo. O Rogério foi o mais agressivo. Veio bater na minha porta bêbado, no meio da noite, gritando que eu ia me arrepender, que ele ia provar que eu estava maluca, que ninguém ia acreditar numa velha caduca contra 3 filhos respeitáveis. Ameaçou quebrar a porta, disse palavrões que nunca pensei que ouviria da boca de um filho meu. Não abri, claro. Liguei para a polícia e em 15 minutos uma viatura estava levando ele para a delegacia. No dia seguinte, conseguimos uma medida protetiva. Ele estava proibido de se aproximar de mim ou da minha casa num raio de 200 metros. Com os 3 mantidos à distância pela justiça, pude começar a reconstruir minha vida e minha casa. As clientes de costura agora vinham até mim, e o dinheiro que ganhava permitiu comprar aos poucos algumas coisas básicas, uma cama, um fogão, uma geladeira pequena. Zuleide continuava sendo meu anjo da guarda. Dormia lá em casa nas primeiras semanas para eu não ficar sozinha. Aos poucos, alguns vizinhos que tinham se afastado foram voltando, meio sem graça, oferecendo ajuda. Dona Josefa me trouxe um bolo e chorou pedindo desculpas por não ter feito mais quando viu o que estava acontecendo. Perdoei, claro. A maioria das pessoas tinha medo de se meter, e eu entendia isso. O processo na justiça seguia a todo vapor. Doutor. Eduardo era incansável, sempre encontrando novas provas, novas testemunhas. O falso advogado Dr. Dilvan, na cadeia e querendo redução de pena, começou a contar tudo, como meus filhos o procuraram, como planejaram tudo nos mínimos detalhes, como pretendiam me deixar sem nada. A cada nova revelação, eu sentia um misto de dor e indignação.
Como meus próprios filhos puderam tramar algo assim? O que tinha acontecido com aquelas crianças que eu criei com tanto amor? Mas a vida tem dessas coisas, né? Às vezes as pessoas que a gente mais ama são as que mais nos machucam. O importante é não deixar que isso nos destrua. E eu estava determinada a não só sobreviver, mas a dar a volta por cima de um jeito que ninguém esperava. Porque enquanto meus filhos estavam ocupados, brigando entre si pela divisão do que tinham roubado de mim, eu estava silenciosamente preparando minha cartada final. Algo que ia virar o jogo completamente a meu favor. Mas o que meus filhos não imaginavam é que eu ainda tinha um trunfo escondido na manga. Algo que ia virar o jogo completamente a meu favor. Porque aquele livro de contabilidade do Augusto guardava muito mais segredos do que eu tinha revelado até agora. Segredos que, na hora certa, iam fazer meus filhos entenderem de uma vez por todas que com Jurema Cavalcante ninguém brinca. E quando essa hora chegasse, minha gente, ia ser de tirar o chapéu. Depois da vitória com a medida cautelar, muita gente achava que eu já tinha ganhado a guerra. Dona Jurema, a senhora já recuperou sua casa, já provou que foi enganada, seus filhos já estão sendo processados. Não é melhor deixar o resto para a justiça resolver? Me perguntava Zuleide, preocupada com minha saúde e bem-estar. Mas eu sabia que aquilo era só o começo. A casa, sim, eu tinha de volta. Mas e os móveis que levaram? E as joias de família? E principalmente, e a justiça de verdade? Porque para mim não bastava só recuperar meus bens materiais. Eu queria que meus filhos entendessem a gravidade do que tinham feito. Queria que eles sentissem na pele pelo menos um pouquinho do sofrimento que me causaram. Foi assim que comecei os 6 meses mais intensos da minha vida. Todo santo dia eu acordava com um propósito: trabalhar no meu plano. Não era um plano de vingança, não, como algumas pessoas da cidade começaram a cochichar. Era um plano de justiça. Justiça para os meus bens que foram roubados. Justiça para minha dignidade que foi pisoteada. Justiça para minha honra de mãe que foi traída. E, acreditem, foi um plano tão bem elaborado que até hoje o pessoal de Caruaru conta essa história quando quer falar de alguém que deu a volta por cima. Tudo começou com uma revisão minuciosa daquele livro de contabilidade do Augusto, página por página, anotação por anotação. Augusto, como já contei, era um homem extremamente organizado. Guardava recibo até de bala que comprava na quitanda. E naquele livro, além das contas e registros financeiros, tinha algo que eu não tinha notado de primeira: menções a um testamento. Cópia do testamento enviada ao Dr. Nelson, 15/03/2010, dizia numa das anotações. Dr. Nelson tinha sido o advogado de confiança do Augusto por décadas, um senhor respeitado que infelizmente já tinha falecido também. Mas, se existia uma cópia do testamento, onde estaria o original? Foi aí que me lembrei de uma coisa que Augusto sempre dizia: Jurema, papel importante não se guarda em casa, se guarda em banco. Ele tinha um cofre no Banco do Brasil, onde guardava as escrituras da casa, as apólices de seguro, documentos importantes. Mas eu nunca tinha ido lá, era sempre ele que resolvia essas coisas. Será que o testamento estaria nesse cofre? Com a ajuda do doutor Eduardo, conseguimos uma ordem judicial para abrir o cofre, já que eu era a viúva e herdeira legal. E lá estava ele, um envelope lacrado, com os dizeres: Testamento de Augusto Cavalcante do Nascimento, a ser aberto apenas após minha morte. Quando abrimos o envelope no escritório do Dr. Eduardo, quase caí da cadeira com o que encontramos. Augusto tinha feito um testamento detalhado, registrado em cartório, deixando claro como queria que seus bens fossem distribuídos. A casa ficaria integralmente para mim, assim como suas economias e bens pessoais. Para os filhos, ele deixava valores específicos, mas, e aqui vem a bomba, com uma condição especial: uma cláusula de deserdação para qualquer filho que tentasse tomar meus bens ou me prejudicar de qualquer forma. Era como se ele tivesse previsto o que poderia acontecer.
A cláusula dizia explicitamente: qualquer um dos meus filhos que tentar tomar os bens de sua mãe, Jurema Cavalcante, ou causar-lhe qualquer tipo de sofrimento ou prejuízo, será automaticamente deserdado, perdendo direito a qualquer parte da herança. Lendo aquilo, senti um calafrio na espinha. Era como se Augusto estivesse ali comigo, me protegendo mesmo depois de partido. Doutor. Eduardo estava maravilhado. Dona Jurema, isso é ouro puro. Seus filhos certamente não sabem da existência desse testamento, ou nunca teriam feito o que fizeram. Com isso em mãos, podemos não só garantir que a senhora recupere tudo que é seu por direito, como também que eles não recebam absolutamente nada da herança do pai. Mas eu não queria mostrar essa carta na manga de imediato. Preferi guardar o testamento como um trunfo para o momento certo. Enquanto isso, continuava reunindo mais provas, mais detalhes, construindo um caso sólido como uma rocha. E foi nesse processo que ganhei um aliado inesperado. Cláudio, o marido da Denise, meu genro. Nunca tive muita proximidade com Cláudio. Ele era um homem quieto, trabalhador, que sempre pareceu meio intimidado pela personalidade forte da Denise. Mas um dia, ele apareceu sozinho na minha porta. Estava visivelmente nervoso, olhando para os lados como quem teme ser visto. Dona Jurema, ele começou, gaguejando um pouco. Eu preciso falar com a senhora sobre tudo isso que está acontecendo. Convidei-o para entrar, ofereci um café e esperamos o Leide sair da cozinha para termos privacidade. Foi então que ele me contou. Desde o início, ele tinha sido contra o plano dos meus filhos. Quando Denise e os irmãos começaram a falar em tomar conta dos bens da mãe antes que ela gaste tudo, ele argumentou que isso não estava certo, que eu tinha todo o direito de decidir o que fazer com o que era meu. Mas ninguém deu ouvidos a ele. Com o tempo, as coisas foram piorando, e ele assistiu horrorizado enquanto os três tramavam para me enganar, para me fazer assinar documentos, para eventualmente me colocar num asilo. Eu tentei impedir Dona Jurema, ele disse, com lágrimas nos olhos. Mas a Denise, ela mudou. Ficou obcecada com a ideia de pegar o dinheiro, a casa, tudo. E agora que a senhora está processando eles, as coisas lá em casa estão insuportáveis. Cláudio me contou detalhes preciosos do esquema. Como os três se reuniam na casa do Marcos para planejar, como dividiam o dinheiro das vendas dos meus móveis, nem sempre de forma justa, o que já estava causando brigas entre eles, como tinham encontrado o tal doutor Gilvan, através de um amigo do Rogério que tinha feito algo semelhante com a mãe. Ele até me mostrou fotos que tinha tirado escondido, imagens dos três reunidos com o falso advogado, páginas do caderno da Denise, onde ela anotava o que tinham vendido e por quanto, até uma lista com o título Coisas que ainda dá para pegar da casa da mãe. Ver aquilo tudo me deu um nó na garganta, mas também me deu mais determinação ainda. O que mais me impressionou foi quando Cláudio me entregou um pendrive. Tem gravações aqui, Dona Jurema. Eu coloquei o celular para gravar algumas reuniões deles, escondido embaixo da mesa. A senhora vai ouvir com as próprias palavras deles o que planejavam fazer. Quando ouvi aquelas gravações mais tarde, com o Dr. Eduardo, fiquei em choque. Meus próprios filhos, rindo da ideia de me ver num asilo público, fazendo piada sobre vender minhas coisas, discutindo como iam gastar o dinheiro da venda da casa. O Marcos chegou a dizer: a velha não vai durar muito mesmo, do jeito que está fraca. É só esperar. A velha. Era assim que ele se referia a mim, a mulher que tinha dado a vida por ele. Perguntei a Cláudio por que ele estava me ajudando, correndo o risco de destruir seu próprio casamento. Ele respondeu simplesmente: porque é o certo a fazer, e porque eu não quero que meus filhos cresçam achando que é normal tratar os pais dessa maneira. Fiquei tocada com a honestidade dele. Antes de ir embora, ele me fez prometer que não contaria a ninguém que ele tinha me procurado. Se a Denise descobrir, ela me mata, disse, só meio brincando. Com as informações de Cláudio, as provas do cofre do banco e todo o material que já tínhamos reunido, estava na hora de passar para a próxima fase do plano, o confronto indireto.
Em vez de continuar evitando meus filhos, comecei a aparecer, coincidentemente, nos mesmos lugares que eles frequentavam. Ia à missa na mesma igreja que o Marcos, fazia compras no supermercado onde sabia que a Denise ia toda quinta-feira. Passava, por acaso, na frente do bar onde o Rogério jogava sinuca com os amigos. Não falava com eles diretamente, mantinha a distância exigida pela medida protetiva. Mas fazia questão de ser vista, de parecer confiante, até feliz. O efeito foi imediato, eles ficaram visivelmente desconfortáveis com minha presença. O Marcos chegou a mudar de banco na igreja quando me viu. A Denise fingia que estava ocupada olhando produtos nas prateleiras quando me encontrava no supermercado. O Rogério saía do bar de cabeça baixa quando me via passar. Mas o mais importante é que eu queria que eles me vissem conversando com pessoas influentes da cidade. O dono do banco, a esposa do juiz, o delegado. Queria que percebessem que eu não estava isolada, que tinha apoio, que não era mais aquela velha frágil que eles achavam que podiam enganar facilmente. Enquanto isso, coloquei em prática o elemento mais delicado do meu plano, a estratégia psicológica. Com muito cuidado, comecei a espalhar certos rumores pela cidade. Não mentiras, note bem, porque mentir é pecado e eu tenho muito respeito por Deus. Eram insinuações, meias-verdades, comentários aparentemente inocentes, mas calculados para criar dúvidas e curiosidade. Durante as provas de roupa, enquanto conversava com minhas clientes influentes, deixava escapar coisas como: Augusto sempre foi um homem precavido, guardou coisas que nem os filhos sabem. Ou, tem certos documentos que só agora estão vindo à luz, coisas que muita gente vai se surpreender quando souber. Logo, como esperado, os rumores chegaram aos ouvidos dos meus filhos. A pequena Caruaru é assim mesmo. Notícia corre mais rápido que água de enxurrada. Pelos relatos que Cláudio me trazia, os três estavam cada vez mais inquietos, desconfiados, paranoicos até. Começaram a especular que Augusto teria deixado uma fortuna escondida em algum lugar, que haveria contas secretas em bancos, até que existiria um tesouro enterrado no quintal da casa. O mais delicioso é que eles não ousavam me perguntar diretamente. A medida protetiva impedia o Rogério de se aproximar, e os outros dois provavelmente tinham vergonha depois de tudo que tinham feito. A situação entre eles foi ficando cada vez mais tensa. O Marcos, que já estava processando os irmãos pela divisão do que tinham me roubado, agora estava obcecado com a ideia de que eles pudessem estar escondendo informações sobre essa suposta fortuna secreta do pai. A Denise acusava o Rogério de ter encontrado documentos importantes na casa antes de eu voltar e não ter compartilhado com eles. O Rogério, por sua vez, desconfiava que o Marcos sabia de algo desde o início e tinha armado tudo para ficar com a maior parte. A discórdia que eu tinha plantado estava crescendo exatamente como eu esperava. Enquanto isso, o processo judicial avançava. O ponto alto foi quando o juiz determinou que os documentos que me fizeram assinar fossem analisados por um perito grafotécnico. Esse profissional, um senhor meticuloso de óculos grossos, examinou com lupa e equipamentos especiais a minha assinatura nos papéis. Seu relatório foi conclusivo. A assinatura apresentava modificações intencionais e consistentes que indicavam que eu tinha assinado sob coação ou pressão psicológica. Em outras palavras, meu pequeno segurinho na assinatura tinha funcionado perfeitamente como prova de que eu não tinha assinado de livre e espontânea vontade. Com o relatório do perito, mais as gravações fornecidas por Cláudio, mais os depoimentos de Zuleide, seu Clemilson e outros, o juiz já estava claramente pendendo para o meu lado. Mas eu não queria apenas ganhar na justiça. Queria que meus filhos reconhecessem o que tinham feito. Queria olhar nos olhos deles e ver o arrependimento, ou pelo menos a vergonha. Foi quando decidi dar o passo mais ousado do meu plano: convocar uma reunião familiar. Através do Dr. Eduardo, enviei uma carta oficial para cada um dos meus filhos. A linguagem era cuidadosamente escolhida para parecer conciliatória. Na qualidade de mãe, apesar de tudo o que aconteceu, gostaria de tentar uma última conversa antes que o juiz dê a sentença final.
Acredito que assuntos de família devem ser resolvidos em família sempre que possível. Propus um encontro na casa do Dr. Eduardo, terreno neutro, para discutir uma possível reconciliação e acordo. Para o Rogério, que estava impedido pela medida protetiva de se aproximar de mim, conseguimos uma autorização judicial especial para esse encontro específico. Confesso que fiquei surpresa quando os três aceitaram o convite. Talvez estivessem preocupados com o rumo que o processo estava tomando e vissem nisso uma chance de amenizar as consequências. Ou talvez, só talvez, houvesse um restinho de consideração por mim em algum canto dos corações deles. Seja como for, na data marcada, lá estavam os três, sentados desconfortavelmente na sala de reuniões do escritório do Dr. Eduardo, evitando olhar uns para os outros ou para mim. O que eles não sabiam é que eu tinha preparado uma verdadeira armadilha. Naquela sala, estrategicamente posicionados, estavam não só o Dr. Eduardo, mas também seu Clemilson, Zuleide, o perito grafotécnico que analisou minha assinatura e até mesmo um escrivão de cartório para registrar oficialmente tudo o que fosse dito. Nas paredes, discretamente instaladas, câmeras de vídeo gravavam cada momento. Era praticamente um tribunal informal, e meus filhos nem desconfiavam. Comecei a reunião de forma suave, falando como estava me sentindo melhor de saúde, como tinha voltado a costurar, como estava feliz por poder conversar com eles civilizadamente. Eles pareciam aliviados com meu tom amigável, provavelmente achando que eu realmente queria algum tipo de reconciliação. O Marcos até arriscou um sorriso. A Denise segurou minha mão por um momento. O Rogério murmurou algo sobre mal-entendidos. Deixei que se sentissem confortáveis, seguros. Era exatamente o que eu queria. E então, como uma professora que pega alunos colando na prova, mudei completamente o tom. Agora que estamos todos aqui, disse, com uma voz que não deixava dúvidas sobre minha determinação, vamos falar sobre o que realmente aconteceu, sobre como vocês três conspiraram para me roubar, para me enganar, para me jogar num asilo e vender a casa onde vocês cresceram. O sorriso sumiu do rosto do Marcos. A Denise soltou minha mão como se tivesse levado um choque. O Rogério empalideceu. Uma a uma, comecei a apresentar as provas. Primeiro, as fotos que Cláudio tinha tirado das reuniões deles com o falso advogado. Depois, as gravações onde eles discutiam abertamente como iam me enganar e se livrar de mim. Em seguida, o relatório do perito grafotécnico, provando que minha assinatura nos documentos tinha sido feita sob coação. Mostrei também extratos bancários comprovando que eles tinham desviado minha aposentadoria, recibos de venda dos meus móveis, até anúncios online onde ofereciam minhas coisas seminovas. A cada nova evidência, via seus rostos alternando entre palidez e vermelhidão, entre vergonha e raiva. Eles tentaram se defender, claro. O Marcos alegou que só queria organizar minhas finanças porque eu estava confusa depois da morte do pai. A Denise chorou, dizendo que tinha sido influenciada pelos irmãos. O Rogério tentou negar tudo, mesmo com as provas ali na sua frente. Mas suas defesas eram fracas, contraditórias, e logo eles começaram a se acusar mutuamente. Foi ideia do Marcos, gritou o Rogério. Ele que encontrou esse advogado pilantra e armou tudo. Mentira, retrucou o Marcos. O Rogério já vinha falando há tempos que a gente devia assumir o controle antes que a mainha gastasse tudo com besteira. Os dois estão mentindo, chorou a Denise. Eu nunca quis fazer mal à mainha, só achei que estávamos protegendo ela. Foi exatamente o que eu esperava. Como ratos encurralados, começaram a morder uns aos outros para tentar escapar. E quanto mais eles discutiam, mais revelavam detalhes do golpe que tinham planejado contra mim. Sem perceber, estavam confessando tudo, na frente de testemunhas, com câmeras gravando. Era melhor do que eu poderia ter imaginado. Quando a discussão entre eles chegou ao ápice, com acusações cada vez mais graves sendo trocadas, bati na mesa com força, como fazia para chamar a atenção dos alunos bagunceiros nas minhas aulas. O silêncio foi imediato.
3 pares de olhos assustados se voltaram para mim. Vocês não têm vergonha? Perguntei, com uma voz baixa, mas firme. Não tem nem um pingo de respeito por mim, pela memória do pai de vocês, pela família que nós construímos? Vocês planejaram friamente me roubar, me enganar, me abandonar num asilo qualquer, e agora estão aí se acusando como se algum de vocês fosse menos culpado que o outro. Peguei então o envelope com o testamento do Augusto, que até aquele momento tinha mantido escondido. Sabem o que é isso? É o testamento do pai de vocês. Ele deixou bem claro como queria que os bens dele fossem divididos depois que partisse. A casa ficaria integralmente para mim, junto com as economias e bens pessoais. Para vocês, ele deixou valores específicos, com uma condição. Abri o testamento e li em voz alta a cláusula de deserdação. Qualquer um dos meus filhos que tentar tomar os bens de sua mãe, Jurema Cavalcante, ou causar-lhe qualquer tipo de sofrimento ou prejuízo, será automaticamente deserdado, perdendo direito a qualquer parte da herança. O choque nos rostos deles foi indescritível. Era como se tivessem levado um tapa na cara. O Marcos chegou a se levantar, como se quisesse pegar o documento para verificar se era real. Doutor. Eduardo rapidamente o impediu, lembrando que aquele era um documento oficial registrado em cartório, cuja autenticidade já tinha sido confirmada pela justiça. Vocês não só me traíram da pior maneira possível, continuei, como também traíram a confiança e o amor do pai de vocês. Ele pensou em tudo, previu que isso poderia acontecer e deixou essa cláusula justamente para me proteger. Mas nem isso vocês respeitaram. A sala caiu num silêncio pesado. A Denise soluçava baixinho. O Rogério olhava para o chão, incapaz de enfrentar meu olhar. O Marcos parecia em estado de choque, como se não conseguisse processar o que estava acontecendo. Foi quando dei o golpe final. Agora, pelos termos desse testamento e com todas as provas que reunimos do que vocês fizeram, vocês 3 estão oficialmente deserdados. Não receberão 1 centavo sequer da herança do pai de vocês. Todos os bens que tentaram tomar de mim voltarão para mim, junto com uma indenização pelos danos materiais e morais que me causaram. E isso é só o começo. O Dr. Eduardo vai explicar as implicações legais do que vocês fizeram, que vão muito além de um simples processo civil. Doutor. Eduardo então tomou a palavra, explicando em termos claros que, além do processo civil que já estava em andamento, eles agora enfrentavam possíveis acusações criminais de estelionato, apropriação indébita e até mesmo abandono de incapaz, no caso da minha pneumonia. Estamos falando de penas que podem chegar a vários anos de prisão. Ele concluiu. Foi como se um furacão tivesse passado por aquela sala. Em questão de minutos, meus 3 filhos passaram de conspiradores confiantes a réus acuados, confrontados não só com a perda total da herança, mas também com a possibilidade real de irem para a cadeia. O Marcos, sempre o mais calculista, foi o primeiro a tentar negociar. Mainha, a gente pode resolver isso, não precisa chegar a esse ponto. Mas eu já tinha tomado minha decisão. O tempo de negociar passou, Marcos. Vocês tiveram todas as chances do mundo de fazer a coisa certa. Agora vão enfrentar as consequências dos seus atos. A reunião terminou pouco depois, com meus filhos saindo cabisbaixos e em silêncio, escoltados para fora do escritório. Quando a porta fechou atrás deles, senti um misto de tristeza profunda e alívio. Tristeza por ter chegado a esse ponto com meus próprios filhos, as criaturas que eu mais amei na vida. Alívio por ter finalmente conseguido fazer justiça, por ter defendido minha dignidade, por ter honrado a memória do Augusto e seu desejo de me proteger. Vocês acham que fiz errado ao usar essa estratégia para dividir meus próprios filhos e fazer eles se voltarem uns contra os outros? O que teriam feito no meu lugar quando descobriram que seus próprios filhos estavam tramando pelas suas costas? Comentem aí. Quero muito saber a opinião de vocês. Porque no fim das contas, não foi fácil para mim tomar essas decisões.
Doeu como uma ferida aberta ver meus filhos naquela situação, mesmo sabendo que eles tinham causado tudo isso com as próprias mãos. Nos dias que se seguiram à reunião, a notícia se espalhou por Caruaru como fogo em palha seca. Logo todo mundo sabia que a professora Jurema tinha dado a volta por cima, que tinha vencido os filhos ingratos na justiça, que tinha recuperado tudo que era seu por direito. Algumas pessoas me olhavam com admiração, outras com um certo receio, como se eu tivesse me transformado numa pessoa diferente, mais dura, mais implacável. Mas a verdade é que eu continuava a mesma Jurema de sempre. Só tinha aprendido, da maneira mais difícil, a lutar pelos meus direitos. E agora, vocês vão descobrir como uma professora aposentada de 78 anos conseguiu recuperar tudo o que era seu e ainda dar uma lição que nenhum dos filhos jamais esqueceria. Porque a história não acabou naquela sala de reunião, não. O que veio depois foi ainda mais surpreendente, até para mim mesma. Uma reviravolta que ninguém poderia ter previsto, nem mesmo a velha professora que achava que já tinha visto de tudo nessa vida. 2 semanas depois daquela reunião no escritório do Dr. Eduardo, chegou o dia da audiência final no Fórum de Caruaru. Era uma terça-feira ensolarada, dessas que o sol do agreste pernambucano parece querer fritar a gente na calçada. Vesti meu melhor vestido, aquele azul marinho com flores pequenininhas que eu mesma costurei. Coloquei meu único par de sapatos de salto baixo, que já estavam meio gastos, mas ainda serviam para a ocasião, e pedi para Zuleide me ajudar com o cabelo. Queria estar apresentável, digna. Não por vaidade, não, mas porque sabia que aquele dia ia ficar marcado na história da minha família e da minha vida. Quando entrei na sala de audiências, senti um frio na barriga que não sentia desde o dia que dei minha primeira aula, lá pelos anos 60. O juiz Dr. Antenor, meu ex-aluno, estava lá sentado naquela cadeira alta, com uma cara séria que não deixava transparecer que um dia ele foi aquele menino traquinas que não conseguia aprender a tabuada do 7. Do outro lado da sala estavam meus 3 filhos, cada um com seu advogado, todos de cara fechada, evitando olhar na minha direção. Tinha também um monte de gente de Caruaru que foi assistir. Parece que o caso tinha virado a fofoca da cidade. A professora aposentada contra os filhos ladrões, como estavam chamando. Dr. Eduardo estava confiante. Nos últimos dias, ele tinha organizado todas as evidências, todas as provas, todos os documentos que tínhamos juntado ao longo daqueles meses. Dona Jurema, ele me disse antes de entrarmos, a senhora tem o caso mais sólido que já vi na minha carreira. Não tem como perder. Mas mesmo assim, meu coração não parava de bater acelerado. Não era só pelo resultado do julgamento, que àquela altura já parecia garantido. Era por estar ali, enfrentando meus próprios filhos numa sala de tribunal. Que mãe sonha com um dia desses? A audiência começou com o juiz explicando brevemente o caso. Falou sobre os documentos que me fizeram assinar sob pressão, sobre os bens que foram vendidos sem meu consentimento, sobre a tentativa de me declarar incapaz e me colocar num asilo. Quando ele falou isso último, ouvi um murmúrio de indignação correr pela sala. Era chocante mesmo, até para quem já tinha ouvido a história antes. Dr. Eduardo apresentou nossas evidências uma a uma, de forma metódica, como um professor dando uma aula bem preparada. Mostrou os documentos originais que provavam que a casa e os bens eram meus por direito. Apresentou o laudo do perito grafotécnico, que confirmava que minha assinatura nos papéis tinha sido feita sob coação. Exibiu as fotos que Cláudio tinha tirado secretamente, mostrando meus filhos com o falso advogado, planejando tudo. E então, o mais devastador. Tocou trechos das gravações de áudio, onde se podia ouvir claramente o Marcos dizendo que a velha não vai durar muito mesmo, o Rogério combinando como iam me levar à força se for preciso para o asilo, e a Denise discutindo como iam dividir o dinheiro da venda da casa. Aquelas vozes ecoando na sala de audiências causaram um impacto enorme. Vi algumas pessoas da plateia levando a mão à boca, chocadas. Uma senhora mais idosa até fez o sinal da cruz,
como se estivesse ouvindo algo do demônio. O juiz, que até então mantinha uma expressão neutra, não conseguiu disfarçar o franzir de sobrancelhas. Meus filhos pareciam querer afundar nas cadeiras, diminuir até desaparecer. Os advogados deles tentaram contra-argumentar, claro. Alegaram que eu estava confusa após a morte do Augusto, que eles só queriam me proteger, que nunca tiveram intenção de me prejudicar. Mas suas defesas soavam vazias diante das provas concretas que tínhamos apresentado. Quando tentaram questionar a autenticidade das gravações, Dr. Eduardo apresentou o laudo técnico que confirmava que eram genuínas, sem edições ou manipulações. E então chegou o momento que eu vinha aguardando, o trunfo final. Doutor Eduardo apresentou ao juiz o testamento de Augusto, com aquela cláusula específica que deserdava qualquer filho que tentasse me prejudicar. Vossa Excelência, ele disse, não só os réus agiram contra a lei ao tentar fraudar sua própria mãe, como também agiram expressamente contra a vontade de seu falecido pai, que previu e tentou impedir exatamente esse tipo de comportamento. Foi quando o Dr. Antenor pediu para examinar pessoalmente o testamento. Ele leu em silêncio, assentindo levemente com a cabeça, enquanto seus olhos percorriam o documento. Depois olhou diretamente para mim, e por um instante vi naqueles olhos o menino que um dia foi meu aluno. Dona Jurema, ele disse, a senhora foi minha professora na 3ª série. Me ensinou a ler, a escrever, a respeitar os mais velhos. Nunca pensei que um dia haveria nesta situação, tendo que defender seus direitos contra seus próprios filhos. Aquelas palavras me emocionaram. Não esperava aquele reconhecimento pessoal ali, naquele ambiente formal. Mas antes que eu pudesse responder, ele continuou, agora com a voz firme do juiz que era. Tendo analisado todas as evidências apresentadas, considerando a robustez das provas e a fragilidade das defesas, este tribunal está pronto para proferir sua decisão. O silêncio na sala era tão denso que dava para cortar com faca. Senti Zuleide apertar minha mão, dando força. Dr. Eduardo ajeitou a gravata, confiante. Meus filhos e seus advogados pareciam estátuas de cera, imóveis nas cadeiras. Este tribunal decide a favor da requerente, Dona Jurema Cavalcante do Nascimento, anunciou o Dr. Antenor com voz clara e forte. Todos os documentos assinados sob coação são declarados nulos e sem efeito. Todos os bens vendidos ilegalmente deverão ser rastreados e recuperados, ou seu valor equivalente restituído à requerente. Além disso, determina o pagamento de indenização por danos morais e materiais no valor de R$200 mil, a ser dividido igualmente entre os 3 réus. Houve um burburinho na sala, rapidamente silenciado pelo bater do martelo do juiz. Mas ele não tinha terminado. Considerando a gravidade das ações dos réus e em respeito à vontade expressa no testamento do senhor Augusto Cavalcante do Nascimento, determino também que os 3 filhos sejam oficialmente deserdados, não tendo direito a qualquer parte da herança deixada pelo pai. Além disso, encaminho os autos ao Ministério Público para investigação de possíveis crimes de estelionato, apropriação indébita e abandono de incapaz. Quando o martelo bateu pela última vez, selando aquela decisão, senti um misto de emoções que é difícil até de explicar. Alívio, porque finalmente a justiça tinha sido feita. Tristeza, porque no fundo do meu coração de mãe eu nunca quis chegar àquele ponto. E uma estranha paz, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Olhei para meus filhos do outro lado da sala. O Marcos estava lívido, como se tivesse visto um fantasma. A Denise chorava silenciosamente, os ombros tremendo. O Rogério olhava para o chão, incapaz de erguer os olhos. Quis sentir raiva deles naquele momento. Quis sentir satisfação com sua derrota. Mas tudo o que consegui sentir foi uma tristeza imensa pelo que poderia ter sido e não foi. Saí do tribunal acompanhada por Zuleide, Dr. Eduardo e seu Clemilson, que tinha feito questão de estar presente.
Lá fora, alguns repórteres do jornal local queriam me entrevistar, mas não me senti com forças para falar. Só queria ir para casa, para a minha casa, que agora era oficialmente e indiscutivelmente minha, e tentar processar tudo o que tinha acontecido. Nos meses que se seguiram ao julgamento, assisti de longe enquanto as vidas dos meus filhos desmoronavam, não por causa da minha ação, mas como consequência direta dos próprios atos deles. O Marcos, que sempre se achou o mais esperto, foi o primeiro a cair. Quando a notícia do caso se espalhou, a prefeitura onde ele trabalhava abriu uma sindicância. Descobriram que ele já vinha desviando pequenas verbas há anos, e ele acabou sendo demitido por justa causa, além de ter que devolver o dinheiro. De chefe de departamento respeitado a desempregado com ficha suja, em questão de semanas. A Denise teve outro tipo de queda. O Cláudio, que tinha sido meu aliado secreto durante todo o processo, finalmente tomou coragem e pediu o divórcio. Cansado dos anos de manipulação e mentiras, ele não só se separou, como conseguiu a guarda dos filhos, provando que ela não tinha estabilidade emocional para criá-los. Da última vez que soube, ela tinha voltado para a casa da mãe em Recife, trabalhando como vendedora numa loja de shopping, ganhando um salário mínimo que mal dava para suas despesas. O Rogério talvez tenha tido o castigo mais direto. O juiz determinou que ele teria que rastrear e devolver tudo que tinha vendido ilegalmente. Como ele já tinha gastado o dinheiro com bebida e jogatina, teve que vender o carro, a moto, até o celular para conseguir pagar. Ficou praticamente na miséria, morando num quartinho alugado nos fundos de um bar, fazendo bicos para sobreviver. Não vou mentir e dizer que não senti uma pontinha de satisfação ao ver que a justiça divina tinha chegado para cada um deles. Mas também não fiquei comemorando a desgraça alheia, não, porque no fim das contas eram meus filhos, carne da minha carne, e vê-los sofrer também me causava dor. Como diz o ditado, quem planta vento, colhe tempestade. Eles plantaram a traição, a ganância, a crueldade, e estavam colhendo exatamente o que mereciam. Enquanto isso, minha vida foi tomando um rumo completamente diferente. Com o dinheiro da indenização, primeiro tratei de recuperar minha casa. Contratei pedreiros, pintores, marceneiros e transformei aquele lugar que tinha virado quase um casebre abandonado numa casa bonita e aconchegante de novo. Não gastei com luxos, porque nunca fui mulher de ostentação, mas fiz questão de ter uma cama confortável. Lembram que eles tinham até levado minha cama? Uma cozinha prática onde eu pudesse fazer minhas comidas preferidas e um jardim florido na frente da casa que logo virou o mais bonito da rua. Mas a maior transformação foi a do quartinho dos fundos, que virou meu ateliê de costura. Usei uma parte do dinheiro para comprar uma máquina de costura industrial nova, tecidos de qualidade, aviamentos, tudo do melhor. Logo minha fama de costureira habilidosa se espalhou ainda mais, e eu tinha mais encomendas do que podia dar conta sozinha. Foi quando tive a ideia de oferecer aulas de costura para mulheres da comunidade. Comecei com 3 alunas, usando minha experiência de professora para ensinar não só a costurar, mas a transformar aquela habilidade em fonte de renda. Em poucos meses, meu pequeno ateliê tinha se transformado numa espécie de escola informal. Mulheres de todas as idades vinham aprender comigo. Jovens mães que queriam uma profissão que pudessem exercer de casa, senhoras que buscavam complementar a aposentadoria, até meninas recém-saídas da escola que sonhavam em trabalhar com moda. Eu ensinava com a mesma paciência e dedicação que tinha ensinado as crianças durante meus 40 anos como professora primária. E ver aquelas mulheres dominando uma habilidade, ganhando independência financeira, era uma satisfação que não tem preço. Foi mais ou menos 1 ano depois do julgamento que recebi uma visita inesperada. Estava no meu ateliê, ensinando uma aluna nova a fazer bainha invisível quando a campainha tocou. Quando abri a porta, quase caí para trás de surpresa. Era o Rogério, meu filho caçula. Estava mais magro do que eu lembrava, com a barba por fazer, roupas simples mas limpas, e trazia nos olhos algo que não via há muito tempo: humildade.
Mainha, ele disse, a voz embargada. Eu sei que não mereço, mas posso entrar um pouquinho? Confesso que hesitei. Depois de tudo que tinha passado, a ideia de deixar um deles entrar na minha casa de novo me dava calafrios. Mas algo no olhar dele, algo genuíno e quebrado, me fez abrir a porta mais um pouco. Pode entrar, mas só um pouco. Estou com uma aluna agora. Ele entrou, olhando em volta como quem visita um lugar pela primeira vez, mesmo tendo crescido ali. Viu as mudanças que eu tinha feito, o novo piso, as paredes recém-pintadas, os móveis simples mas bonitos. A casa tá linda, mainha, ele comentou baixinho. A senhora fez um trabalho e tanto aqui. Ofereci um café, mais por educação do que por vontade, e ele aceitou. Enquanto eu preparava na cozinha, dispensei minha aluna, remarcando a aula para o dia seguinte. Alguma coisa me dizia que aquela conversa ia ser longa e difícil. Sentamos na mesa da cozinha, como tantas vezes tínhamos feito no passado, quando ele era criança e vinha me contar as novidades da escola. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas bebendo café, até que ele finalmente criou coragem e falou: Mainha, eu vim pedir perdão. Sei que não mereço. Sei que o que fizemos não tem perdão. Mas não aguento mais viver com esse peso na consciência. E então, ele desabou. Chorou como uma criança, soluçando, as lágrimas caindo no café. Contou como tinha atingido o fundo do poço depois do julgamento, como tinha perdido tudo, como tinha chegado a dormir na rua algumas noites porque não tinha dinheiro nem para o quarto alugado. Falou da vergonha que sentia toda vez que alguém em Caruaru o reconhecia como o filho que roubou a própria mãe. E principalmente falou do arrependimento profundo que sentia. Não sei o que deu na gente, mainha, ele dizia entre soluços. Foi como se a gente tivesse sido possuído por alguma coisa ruim. A ganância, a ideia de pegar o dinheiro fácil, a gente se convenceu que a senhora nem ia notar, que era melhor para a senhora ir pro asilo, que a gente estava fazendo um favor. Mas era tudo mentira que a gente contava para nós mesmos, para não admitir que era pura maldade mesmo. Ouvi tudo em silêncio, o coração apertado. Por um lado, queria abraçar meu filho, dizer que estava tudo bem, que o perdoava. Por outro, as lembranças do que tinha passado ainda estavam frescas demais, as feridas mal tinham começado a cicatrizar. E por que você decidiu vir aqui hoje? Perguntei finalmente. Depois de um ano inteiro. Ele tirou do bolso um santinho amassado de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Caruaru. Fui na igreja ontem, mainha, pela primeira vez em anos, e quando olhei para a santa, só conseguia ver a senhora, a mesma bondade no olhar, a mesma força quieta. E aí percebi que não podia mais viver assim, carregando esse pecado, sem pelo menos tentar pedir perdão. Não vou dizer que perdoei na hora, porque não foi assim. Falei para ele que perdão é um processo, que ia levar tempo para reconstruir qualquer tipo de relação entre nós. Expliquei que não confiava mais nele, e que confiança, uma vez quebrada, é como um vaso de cristal. Mesmo consertado, as rachaduras sempre vão estar lá. Mas também disse que estava disposta a tentar, desde que ele provasse com ações, não só com palavras, que realmente tinha mudado. Estabeleci condições claras. Ele teria que se tratar do alcoolismo que sempre foi seu problema. Teria que arranjar um emprego honesto, por mais simples que fosse, e teria que se manter longe dos outros dois, que ainda não tinham dado nenhum sinal de arrependimento. Ele aceitou tudo, com uma humildade que nunca tinha visto nele antes. Combinamos que ele podia vir me visitar uma vez por semana, sempre aos domingos depois da missa, para tomarmos café juntos e, quem sabe, com o tempo, reconstruir algo parecido com uma relação de mãe e filho. E assim foi. Aos poucos, domingo após domingo, xícara de café após xícara de café, fomos costurando de volta os retalhos do nosso relacionamento. Não era igual ao que era antes, nunca seria. Havia uma cautela da minha parte, uma reserva que eu não conseguia superar completamente. Mas era melhor que nada.
Ele conseguiu um emprego como entregador numa padaria, alugou um quartinho melhor, entrou para um grupo de alcoólicos anônimos que se reunia na igreja. Pequenos passos, mas na direção certa. Os outros dois nunca vieram pedir perdão. O Marcos se mudou para o Recife. Ouvi dizer que arranjou um emprego modesto numa loja de material de construção, bem diferente do cargo de chefia que tinha na prefeitura. A Denise tentou mandar umas mensagens pelo Cláudio, dizendo que sentia minha falta, mas nunca teve coragem de vir pessoalmente. Eu deixei a porta aberta, no sentido de que se quisessem vir com sincero arrependimento, como o Rogério tinha feito, eu ouviria. Mas não fiz questão de procurá-los. Algumas feridas são profundas demais para curar completamente. Com o passar do tempo, meu pequeno ateliê de costura se transformou numa escola informal reconhecida em toda Caruaru. As meninas da Dona Jurema, como chamavam minhas alunas, eram conhecidas pelo trabalho de qualidade e muitas delas abriram seus próprios negócios depois de aprenderem comigo. Eu não cobrava das que não podiam pagar, só pedia que, quando estivessem estabelecidas, passassem o conhecimento adiante para outras mulheres. Era minha forma de criar um ciclo virtuoso de independência feminina na cidade. O mais gratificante foi quando comecei a receber visitas de outras senhoras idosas que vinham me pedir conselhos não sobre costura, mas sobre seus direitos. O meu caso tinha virado uma espécie de lenda urbana em Caruaru, a professora que deu a volta por cima. E muitas mulheres da minha idade, ou até mais velhas, queriam saber como podiam se proteger de situações semelhantes. Passei a organizar pequenas reuniões na minha varanda, onde explicava o Estatuto do Idoso, falava sobre como guardar documentos importantes, como identificar sinais de que alguém está tentando te enganar, até mesmo como modificar sutilmente a assinatura em documentos suspeitos. Meu famoso segurinho que tinha sido tão crucial no meu caso. Foi numa dessas reuniões que conheci o seu Antônio, um viúvo de 80 anos que tinha passado por uma situação parecida com a minha, mas não tinha tido a mesma sorte no desfecho. O sobrinho tinha tomado tudo dele, deixando-o praticamente na miséria. Conversamos muito, trocamos experiências e, sem perceber, fomos desenvolvendo uma amizade calorosa. Ele começou a aparecer não só nas reuniões, mas também em outros dias, às vezes trazendo uma goiabada caseira que fazia, às vezes só para conversar sobre a vida. Era um homem gentil, educado, com aquela sabedoria simples de quem viveu muito e aprendeu com cada experiência. Não virou um romance não, como algumas vizinhas fofoqueiras andaram espalhando. Mas virou uma amizade preciosa, daquelas que só se encontra na terceira idade, quando as pessoas já deixaram de lado as bobagens e fingimentos da juventude. Nas tardes de domingo, depois que o Rogério ia embora, muitas vezes o seu Antônio aparecia para um café e ficávamos horas na varanda, vendo o sol se pôr atrás das casas, contando histórias de outros tempos. Era uma companhia que trazia paz ao meu coração, um lembrete de que mesmo depois de tanta tempestade, sempre pode haver dias ensolarados pela frente. Hoje, aos 83 anos, sim, já se passaram 5 anos desde toda aquela confusão. Levo uma vida que nunca imaginei que teria nessa idade. Tenho minha casa, meu ateliê, que agora se transformou numa escola formal de costura com a ajuda da prefeitura. Tenho minhas alunas, minhas amigas, meu grupo de apoio a idosos. Tenho uma relação reconstruída com o Rogério, que agora está casado com uma moça muito boa e me deu uma netinha que é a luz dos meus olhos. Tenho o seu Antônio e nossas conversas de fim de tarde. Tenho saúde, independência financeira e, acima de tudo, tenho paz. Aprendi tantas coisas com tudo que passei. Aprendi que confiar cegamente, mesmo nos próprios filhos, pode ser perigoso. Que amor nem sempre significa caráter. Que laços de sangue nem sempre garantem lealdade. Mas também aprendi que é possível recomeçar em qualquer idade, que nunca é tarde para lutar pelos seus direitos, que a dignidade não tem preço e vale cada batalha. Aprendi que perdoar não significa esquecer, que estabelecer limites não significa deixar de amar, que ser forte não significa ser dura.
Quando olho para trás, para aquela noite terrível, em que dormi no chão porque tinham levado até minha cama, para os dias de pneumonia em que achei que ia morrer abandonada, para o desespero de me ver sem nada aos 78 anos, não sinto mais aquela dor aguda que sentia antes. Sinto uma espécie de gratidão estranha, porque foi graças a esse fundo do poço que descobri uma força em mim que nem sabia que existia. Foi graças a esse sofrimento que criei uma nova vida, muito mais rica e significativa do que a que tinha antes. E o mais importante, ajudei a mudar a vida de muitas outras mulheres, especialmente as idosas, que agora sabem que podem e devem lutar por seus direitos. Meu caso virou referência, é citado por advogados, assistentes sociais, até em palestras sobre direitos dos idosos. O doutor Eduardo, que continua sendo meu amigo e conselheiro, diz que eu fiz mais pela causa dos direitos dos idosos em Caruaru do que muitas campanhas oficiais. Meu legado não vai ser apenas o que deixo para meus filhos e netos, material ou emocionalmente. Vai ser também cada mulher que aprendeu a costurar no meu ateliê e com isso sustenta a família. Cada idosa que, graças aos nossos encontros na varanda, aprendeu a se proteger de golpes e abusos. Cada história de superação que começa com "Fui inspirada pela Dona Jurema". Esse é um tesouro que ninguém pode roubar. Uma herança que só cresce quanto mais é compartilhada. A idade pode ter enfraquecido meu corpo, mas fortaleceu minha determinação. As rugas no meu rosto contam histórias de lutas e vitórias. As mãos, agora mais enrugadas e com algumas manchas, ainda são firmes o suficiente para ensinar o ponto perfeito, para segurar a mão de quem precisa de conforto, para apontar o caminho a seguir. Nunca é tarde para lutar pelo que é seu, para recomeçar, para reescrever sua história. Essa é a lição que deixo para quem me ouve. Eu sou Jurema Cavalcante, de Caruaru, e essa é a história da minha vida. Como vocês viram, aos 78 anos, eu enfrentei meus próprios filhos e venci uma batalha que parecia impossível. Se vocês querem mais histórias reais como a minha, se inscrevam no canal Vovós do Brasil e ativem o sininho. E aí no cantinho da tela de vocês estão passando uns quadradinhos com outras histórias de mulheres guerreiras como eu. Cliquem lá e escutem mais relatos de superação, porque cada história é uma lição, cada vitória é uma inspiração. E lembrem-se, juntas somos mais fortes.